repentina, acúmulo de capital nos cofres da classe rica, que planta exploração, colhe sofrimento, requinte de crueldade, bárbaro cruento, infames com o pensamento podre vão esnobando, chama a... O vírus da insanidade. Vida e inteligência começa de forma plena quando há questionamento sobre fé e crenças. A história da dúvida, ciência e razão me faz desconfiar de qualquer religião. A fé religiosa e seu sistema alienatório distorce a origem do homem e do cosmos. Seu erro original, seu autoritarismo. Submissão, servidão, solipsismo. Não acredito em Deus e diabo, muito menos em um livro chamado de sagrado. Acredito numa vida moral e ética, sem precisar de religião, promessas, de paraíso e vida após a morte. Foda-se, rabinos, bispos, sacerdotes, pastores, padres, pais de santo em geral, canalhas, adoradores do capital. São abomináveis seus sacrifícios? Quanto sangue derramado por esses assassinos? Sempre almejam poder e ganância, causadores de genocídio, matança, egocêntricos se acham os donos da verdade, aterroriza quem discordar de suas insanidades. Monoteísmo, politeísmo, crenças em divindades. Chega a ser inacreditável o grau de crueldade. Os astecas sacrificavam seus semelhantes, decapitação e derramamento de sangue. Diziam que só assim o sol iria nascer, com esquartejamento de adultos e bebês. Matança religiosa sem limites, com alegações maravilhosas e sublimes para satisfazer as divindades. Praticam torturas, horrores, insanidades. Templos incendiados, guerras sectárias, em nome de Deus e da Bíblia Sagrada. Falange, milícia católica, com seu fanatismo, causaram a carnificina dos palestinos. Nos campos de refugiado de Sabrá Chatila, massacre liderado pelo partido fascista, que teve a colaboração de um general judeu. Aliança religiosa para agradar a Deus. Hezbollah, o partido de Deus, foi batizado. Exibem ao mundo corpos decapitados. Homens-bombas se explodem sem pudor. Por onde passam, deixam as marcas do terror. Cidades arrasadas, tipo Saraveja na Bósnia. Brutalidade como limpeza religiosa. Em nome de Alá, prossegue o terror. A religião é um vírus devastador. A carnificina cometida pela humanidade. Deus, a força motriz das atrocidades, destruição, inquisição, crueldade. Religião é o vírus da insanidade. A religião venena a percepção, alimenta a ignorância da população, propaga ideias absurdas contra a medicina, fundamentalistas é contra a vacina, que poderia erradicar doenças, pandemias endêmicas, varíola e suas terríveis consequências. Em crianças de países arrasadas por guerras, mas como sempre a fé estúpida e cega de grupos islâmicos com sua proclamação, declarando que a vacina é conspiração dos Estados Unidos e do Ocidente. A vacina é um projeto de extermínio dos crentes. Imbecis fazem retrocessos com procedência? A doença se alastra de forma intensa, deixando países empobrecidos na agonia, em situações horripilantes, cruenta e genocida. O cristianismo também propaga sua ignorância, seu veneno em alto nível de repugnância. O conselho para a família do Vaticano, crentes estúpidos, perversos, insanos, impede que a medicina ajude os empobrecidos.
alarmam pânico contra o uso de preservativos. Dizem que o vírus do HIV passa tranquilamente por microfuros feitos pela ciência secretamente. Veja como é repugnante o dogmatismo. Imagina o dano causado pelo sectarismo desses líderes religiosos fundamentalistas. O islamismo segue a mesma cartilha. No Irã, um trabalhador HIV positivo pode perder o emprego, pode ser demitido. Médicos podem recusar o tratamento. Aos portadores do vírus, vai vendo. Numa região da África islâmica e animista, a circuncisão é um inferno na vida de meninas. Infibulação na retirada dos clítoris e lábios. Desumanização, santificado e sagrado. A dor e o sofrimento consequentes resulta em esterilidade, morte de inocentes. Esses são os valores que o Islã ostenta. Essa é a mentalidade em decadência. Quanto mais inocentes vão morrer de forma terrível, como resultado do obscurantismo, da fé fanática e sua crueldade. A religião é um vírus da insanidade. A carnificina cometida pela humanidade. Deus, a força motriz das atrocidades. Destruição, inquisição, crueldade. Religião é um vírus da insanidade. O terrorismo suicida quem explica. A força motriz da fé em dizimar vidas. Corpos explodem e o sangue jorra. Religiosos suicidas pela fé compulsória. Cooptação de crianças. O jogo sujo da religião. Quantas vidas destroçadas pela inclinação. Lavagem cerebral de jovens e crianças. Dominação, controle e ignorância. Sermões que assustam e impõem medo. Torturas, agressões, doutrinamento. Líderes religiosos são sociopatas, cristalizados pela palavra sagrada da Bíblia, que legitima a dominação, instrumento de tortura como a Inquisição. O Museu da Europa Medieval da Holanda retrata a perversidade da fogueira santa. Homens santos conduziam a arte tortuosa, guiados por livros de instrução religiosa. E a pedofilia, praticada por padres. Estupro, violência, perversidade. Pedófilos de paróquias com impunidade. É horripilante o grau de monstruosidade desses pervertidos com juramento de celibato. Dizem que as crianças são traste do diabo. Caralho, nem os viciados em masturbação conseguem atingir esse grau de perversão. Praticada por líderes religiosos insanos, delinquentes ungidos pelo Espírito Santo. Com sua ideologia e poder clerical, manipula os fiéis para manter o controle sexual. Insanidade, psicopatia, fé e crença. A religião envenena tudo com extrema violência. O vírus da insanidade. Rimas insurgentes do gueto. Paz entre nós, guerra aos senhores sempre.